Crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a professora veio aqui para falar mais uma vez com vocês sobre a multiplicação. Por quê? A multiplicação, ela é uma continha que pega muito, tá? Mas ela é muito simples. Por quê? Porque multiplicar nada mais é do que somar parcelas iguais. Então, por exemplo, eu trouxe aqui também, digamos que a mãe de vocês resolva fazer chocolates para vender, tá vendo? Essa forminha, olha só, ela tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, olha só, isso aqui já é uma multiplicação. 4 vezes o 3. Ou então, o que ela poderia fazer? Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas vocês concordam que esse processo de contar 1 a 1, ele é muito mais demorado do que eu fazer 3 vezes 4? Eu sei o resultado, 12. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu contar 3, mais 3, mais 3, mais 3. Olha aqui para vocês verem, ó. 3, 3, 3, 3. Ou, o que eu poderia fazer? Vocês acham que alterar o resultado, se eu contasse 4, ó, mais 4, mais 4, ó. Vocês viram que tanto faz um como o outro, daria tudo 12, tá vendo? Uma coisa interessante de eu falar na multiplicação, então quer dizer que a ordem dos fatores, ela não altera o resultado. Esses são os termos da multiplicação. Aqui chama fatores, certo? Ou multiplicando, e aqui é o multiplicador. O resultado, deixa eu tirar isso aqui. Como que chama o resultado? Produto. E é interessante nós dizermos que a ordem desses fatores, ele nunca vai alterar o resultado. Vocês viram aqui, ó, 4 vezes 3, ou se eu colocar 3 vezes 4, também não vai alterar o resultado. Vocês viram que somei parcelas iguais? É a mesma coisa, certo? Só que a multiplicação, ela é muito mais rápida, certo? Agora, então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um exemplo de multiplicação para vocês. Digamos que eu tenho o número 245. Super importante nós sempre deixarmos unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena, certo? Eu vou multiplicar esse número por quanto? Por 4. É importante eu dizer que, embora a ordem dos fatores ela não irá alterar o resultado, por convenção, nós sempre colocamos o número maior em cima, tá? No multiplicando. Então, vamos lá. Como que eu faço aqui? Vou apagar aqui para vocês entenderem. Eu vou falar 4 vezes 5. Como na adição, eu vou ter que elevar o 2, porque 4 vezes 5 é 20. Eu vou deixar o zero da unidade aqui e vou elevar o 2 para dezena, certo? E aí eu vou fazer 4 vezes 4, 16, com mais 2 que foi 18. Deixo o 8 aqui e elevo o 1. 4 vezes 2, 8, com 1 que foi 9. Então, aqui está o nosso resultado. 245 vezes 4 é 980. Agora, pessoal, eu vou fazer uma multiplicação com 2 dígitos embaixo, tá? Vamos multiplicar 236 vezes o 35, para vocês verem. Olha que interessante. Eu vou fazer 5 vezes 6, 30. Deixo o 3 aqui, elevo o 3. 5 vezes 3, 15. 15. O que eu faço? Somo mais esse 3 que foi. 15 com 3, 18. O que eu faço agora? Elevo o 1. 5 vezes 2, 10. Com 1 que foi. Agora eu vou colocar os 2 aqui. Por quê? Porque não tem nenhum número para eu multiplicar aqui para cá. Observem que eu multipliquei o 5 pelo 6, pelo 3 e pelo 2. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a dezena, que é o 3. O que eu faço? Eu anulo a unidade. Eu, normalmente, para anular a unidade, eu coloco o sinalzinho de mais, mas tem aluno que coloca o zero, não tem problema. Agora, vamos multiplicar a dezena. Vamos multiplicar o 3 pelo 6, pelo 3 e pelo 2, ó. 3 vezes 6, 18.
deixa o 8 aqui e vai elevar a 1. Para não confundir, apaga esse número que nós multiplicamos primeiro. Apaga aqui também. 6 vezes 3, 18. Deixa o 8 e eleva o 1. 3 vezes 3, 9. Com 1 que foi? 10. Deixa o 0 e eleva o 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 que foi? 7. E agora, o que eu faço, professora? Vamos somar. 0, 8 e 8, 16. Deixa o 6 e sobe 1. 1 e 1, 2. 7 e 1, 8. Está aqui o resultado. E a multiplicação, pessoal, ela é tão interessante, por quê? Porque nós, com a multiplicação, nós temos também ideias de dobro, triplo, quádruplo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, o feijão, ele custava R$5, certo? Agora o feijão tá o dobro de preço. Qual que vai ser o valor, então? Qual é o dobro do 5? O dobro é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, quer dizer que o feijão vai custar R$10. E se eu disser que o feijão tá o triplo do preço? O triplo eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, 5 vezes 3, R$15, certo? E a multiplicação por zero? Também é muito legal, porque qualquer número que eu multiplicar que tenha zero, por exemplo, se eu multiplicar 24 vezes 10, basta eu colocar esse número 24 e colocar um zero à direita. Olha só, vai dar quanto? 240. E se eu tiver 365 vezes 100? A mesma coisa. Eu vou repetir o número 365 e vou colocar a quantidade de zero depois da casa. Então, vai dar 36.500. E se eu tiver, por exemplo, professora, 356 vezes 2.000, por exemplo. O que eu vou fazer, gente? Eu vou abaixar a quantidade de zero que tem aqui, não precisa eu multiplicar, e vou multiplicar apenas o 2, olha lá. 2 vezes 6, 12. Eu deixo o 2 aqui e subo 1. 2 vezes 5, 10. Com 1 que foi, 11. Deixo 1 aqui e subo o outro 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 que foi, 7. Quanto que deu? 712 mil. Certo, pessoal? Agora, um elemento muito importante da multiplicação é a tabela pitagórica. Ela ajuda muito nós memorizarmos a tabuada. Olha só para vocês verem. E como que ela funciona? Você lê na linha horizontal com a vertical. Se eu quero saber, por exemplo, 3 vezes 6, eu venho aqui no 3, horizontal, e 6 aqui, 18. Olha lá, ó. Se eu quero saber 6 vezes 3, 6 vezes o 3, olha lá, viram só como a ordem dos fatores não alterou o resultado? E a questão do dobro é a mesma coisa, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, ó, 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, 8, olha lá, viu que deu o dobro? Então é isso, pessoal, agora vamos fazer bastante exercício para a gente treinar isso. Um abraço a todos, espero ter ajudado.